Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Ronaldo. Oi, Ronaldo, tudo bem? E a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, que é a ciência nos esportes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a ciência, ela é ligada diretamente aos esportes. O objetivo da aula é que vocês consigam compreender a influência da mídia, da ciência e a indústria cultural nas práticas esportivas. Como que a ciência, né, a gente vai pegar aqui mais a ciência hoje, como que ela influencia nessas práticas esportivas. Essa imagem aqui, né, é uma imagem bem interessante. Um atleta, uma pessoa, um braço, né, e o bíceps ali, ele fazendo força, então a gente consegue ter várias interpretações com relação a essa imagem. E vamos falar um pouquinho sobre o que vocês sabem. Você aluno, você professor, você aí em casa, você acredita fielmente na ciência? Você acha que a ciência, tudo que a ciência diz é verdadeira, é uma verdade absoluta? O que você acha? Qual que é a importância da ciência na evolução dos esportes? Você acha que a ciência teve alguma importância com relação à evolução dos esportes? A gente sabe que o esporte ele evoluiu, isso é fato. Se a gente pegar o esporte lá atrás e o esporte hoje, os números dos resultados nos mostram essa evolução. Esses recordes que são batidos nos mostram essa evolução. E vocês acham que a ciência tem influência? É fácil chegar a um resultado e ter comprovação científica de alguma coisa? Nos esportes isso acontece? Então é fácil a gente chegar num resultado? Ah, é isso? Alguém chega e fala, ó, o azul é azul. É fácil chegar nesse resultado? Foi fácil chegar nesse resultado e comprovar cientificamente isso, por exemplo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para começar, vamos falar sobre a ciência. O que é a ciência? Então a ciência ela permite a compreensão sobre a natureza, auxilia na qualidade de vida e possibilita o avanço na área da saúde, energia, alimentação, entre outros. Esse entre outros aqui, a gente pode colocar o esporte? Sim, a gente pode colocar o esporte. E o que é uma comprovação científica? Respondendo então se é fácil ou não comprovar cientificamente algo. Comprovar significa confirmar, corroborar ou ainda evidenciar e demonstrar algo. Ato de comprovar através de experimentos, evidências e demonstrações, diretos ou indiretos, ou por métodos probabilísticos, demonstrações matemáticas, a veracidade, a verdade, tá? A veracidade de alguma hipótese ou teoria com base no método científico. Então, para a gente comprovar alguma coisa cientificamente, não é tão fácil, tão simples. São feitos muitos e muitos estudos, através de muitas e muitas tabelas, muitos e muitos cálculos para se chegar num resultado. Então, a gente tem que respeitar a ciência e as pessoas que fazem isso por nós, os cientistas que estão aí trazendo vários resultados para a gente. E vamos ver isso dentro do esporte. Abrange diversas áreas do conhecimento que visam entender e otimizar o desempenho esportivo, ou seja, é o processo científico utilizado para orientar ou guiar a prática esportiva visando o alcance do desempenho máximo. Então, eu utilizo da ciência, que a gente viu ali atrás, no slide anterior, eu coloco ela dentro do esporte para que, através desses resultados, eu tenha um desempenho cada vez melhor do meu atleta. Ciência no esporte também a gente pode dizer que é a utilização do conhecimento científico para um atleta ou então um grupo de atletas com o intuito de maximizar o desempenho. Então, essa é de uma maneira mais sucinta que a gente viu no slide anterior, né? Para que serve a ciência dentro do esporte? Eu vou tentar maximizar. O que é maximizar? É deixar cada vez melhor, chegar no nível máximo aquele atleta. E quais são as áreas envolvidas dentro da ciência do esporte? Então, a gente pode dizer que tem várias envolvidas. Aqui tem algumas e com certeza tem outras também. Tá? Então, a professora trouxe algumas para vocês conhecerem. Treinamento, preparação física, fisiologia do exercício, fisioterapia, nutrição, psicologia, tecnologia da informação, física, estatística e bioquímica. Olha quanta área que pode trabalhar essa ciência do esporte para que esse atleta ele seja, né, ele chegue no seu máximo.
Então, muitos clubes, muitas equipes têm um profissional, às vezes 2, 3 ou vários profissionais por trás para chegar nesse desempenho máximo desse atleta. Qual que é o impacto da ciência do esporte? Então, com toda a tecnologia empregada no esporte, estamos cada vez mais acumulando dados e informações de atletas e competições. Então, quando o tempo vai passando e esses dados eles vão sendo registrados, a gente está fazendo como se fosse um dossiê, né, dessa evolução, para que cada vez mais a gente consiga obter mais respostas. E qual que é o papel da ciência do esporte? Promover a inovação com a expectativa de que isso se traduza em uma vantagem competitiva. Tá? Eventos no Brasil que fizeram com que a ciência ficasse de olho aqui no nosso país, né, e fosse elencada, né, cada vez mais esses estudos, fossem elencados, perdão. A Copa do Mundo da FIFA em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Né? Eles proporcionaram o desenvolvimento da ciência de esporte no país. Então, os olhos foram virados para o nosso país e, com isso, né, as pessoas cada vez mais estudaram aquelas áreas que a gente viu para atingir o máximo dos atletas, principalmente os brasileiros que iam representar na sua casa os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Como que você avalia o papel e o impacto da ciência no esporte moderno? Como que vocês acham que seja agora, no esporte moderno? Já voltamos para falar sobre isso. E como vocês avaliam, então, o papel e o impacto da ciência no esporte moderno? Vocês acham que tem um impacto muito grande ou não? Isso aí era lá atrás, quando não tinha muita tecnologia. O que vocês acham? A professora respondeu de uma maneira sucinta aqui, né? A tecnologia responde muita coisa. Ela auxilia, a tecnologia auxilia a ciência
para que a gente tenha esse impacto nesses esportes hoje? Ela é a mesma que era anos atrás? Né? Não. Então, ela evoluiu junto. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tecnologias que contribuíram na evolução dos esportes. Então, a gente vai ver algumas tecnologias, vocês vão se identificar com algumas, com certeza que vocês conhecem, algumas talvez sejam desconhecidas e vocês vão conhecer a partir de agora. Então, vamos lá. GPS. Então, antigamente, né, a gente não tinha esse mecanismo, essa tecnologia, e hoje em dia a gente dispõe desse GPS, a gente pode utilizar ele de diversas formas. Aqui na imagem está num treinamento, então ele tem ali todos os atletas, né, ali numa planilha, e através de um equipamento que ele coloca, tá, ele vai saber quantos quilômetros esse atleta ele correu no campo, tá? Aonde ele mais ficou em determinado espaço do campo. A professora está falando aqui do futebol, mas tem vários, tá? A gente pode citar o futebol americano, a gente pode citar o voleibol, a gente tem vários esportes que utilizam o basquetebol, vários esportes, tá? Que podem utilizar esse GPS para ver a movimentação do atleta, né? Então, com isso, ele vê onde que o atleta está mais engajado ali dentro do espaço e tenta fazer, eu acho que ele deveria ir mais para o lado direito ou mais para jogar mais para a esquerda, né? Auxiliar mais ali o meio de campo. Então, um benefício da tecnologia que a ciência trouxe para nós. Monitores de frequência, né? Aqui um relógio em que você consegue monitorar a sua frequência, não só cardíaca, mas várias outras frequências, tá? Com relação à hidratação, com relação à oxigenação, até esse aparelho aqui é um aparelho novo. Eu achei bem interessante trazer ele para vocês, por quê? Porque com o coronavírus, né, o Covid, né, popularmente falando, muitas pessoas procuram oxímetro, né, que é o que vai ver a oxigenação, e se a sua oxigenação estiver abaixo de 95, é perigoso, as pessoas geralmente procuram um hospital, porque daí a oxigenação está mais baixa que o normal, né? Tem pessoas que acham que é menos de 93, enfim, o médico vai te dizer. E aí você compra o aparelho que coloca no dedo e você consegue verificar. Então, essa empresa, pensando nisso, olha o que é a tecnologia, a ciência e o que é já a empresa, né? A mídia ali, todo mundo em cima. Eles fizeram um relógio que vai medir, vai verificar a oxigenação, que é o oxímetro, que vai estar no pulso e já vai sair o resultado ali. Então, olha como eles andam muito rápido com a tecnologia, né? Viu o problema, Covid, vamos fazer alguma coisa que facilite. Então, foi feito isso aí. Aí aqui também, com relação a como você treinou, como que foi seu dia, então ela vai monitorar tudo, a sua frequência cardíaca e tudo mais. Outra estatística, né, que são os scouts. Então, o scout de um atleta, né, se a gente parar para pensar lá atrás, na época, por exemplo, que a professora de vocês jogava, a gente às vezes que ficava no banco, ficava com um papelzinho, uma planilhazinha que o professor fazia, o técnico fazia. Eu com essa estatura toda jogava basquete, e meu técnico fazia um papelzinho, a gente que ficava no banco anotava mesmo. Número 5 arremessou dos 3 pontos e errou, daí a gente anotava no papelzinho ali. Número 4 lá do meu time de basquete errou um lance livre, então a gente anotava e no final a gente tinha esse scout manual ali que fazia na hora. Hoje em dia, claro que com a tecnologia, aqui são algumas imagens, tá? Mas aqui a tecnologia ela avançou muito de lá para cá. Então aqui é um scout totalmente moderno e que te traz várias informações e opções, tá? Só para frisar aqui como exemplo. Onde o atleta ficou mais, aqui é posicionamento, enfim. Imagens e vídeos, né? Então, realidade virtual, realidade aumentada, drones, né? Então, tudo isso a gente pode utilizar dentro do meio esportivo para favorecer. Tecnologia na fisiologia, né? Aqui um atleta correndo e fazendo um teste, né? Ele está com o equipamento ali, também, que vai fazer com que a gente consiga níveis, resultados, para que a gente atinja cada vez mais a força máxima, atingir o máximo desse atleta. Tecnologia na biomecânica, como vocês podem ver na imagem, né? Tá vendo? Ele está fazendo ali um exercício, né? Tá correndo, provavelmente. E aqui vai dizer toda a biomecânica do corpo dele, né? E aí eles vão analisar e dizer qual é o melhor para esse atleta realizar. E a gente chega no nosso segundo exercício.
Cite exemplos de tecnologias que modificaram e contribuíram na evolução de determinado esporte. Então tenta pensar em algum esporte e tenta pensar que tecnologia você acha que contribuiu para esse esporte. A gente já volta. Pensaram em algum esporte e numa tecnologia? Então a professora vai falar aqui, por exemplo, olha como mudou, né? Antigamente tinha um tênis, existiam alguns tênis em que embaixo da palmilha você colocava um GPS, era um quadradinho assim, aí você levantava a palmilha e colocava o GPS, né, e ia correr. Esses dados depois você tirava da palmilha, colocava no computador e você conseguia ver o resultado do que, como se fosse um GPS, tá? Que ficava ali na planilha. Quantos passos você deu, né? Enfim, todas as informações ali. Hoje em dia evoluiu, então isso era para quê? Para quem corria, né? Corrida de rua geralmente, para ter esses dados, para ver sua evolução. Hoje em dia não é mais na palmilha, né? Hoje em dia é no relógio, né? Às vezes no celular, muitas pessoas correm com o celular, com o smartphone ali. Então ali ele já sai quantos quilômetros ele fez, qual foi o percurso. Então para vocês verem como evoluiu, né? A facilidade. Imagina você chegar em casa todo dia, tirar da palmilha, colocar de novo para correr de novo. Então foi uma evolução, tá? Um exemplo de uma evolução aqui. Como tantos outros, o futebol, se a gente pegar a bola do futebol, como era antes e como ela é hoje, teve uma evolução gigantesca, não só de futebol, a de voleibol, basquete. Então cada vez eles vêm com inovações para que se melhore o desempenho. Roupas, né? A roupa dos atletas suava, ficava molhado, gelado às vezes. Hoje em dia é uma tecnologia que quase ventila a roupa, né? Ela seca bem rápido, então isso aí foram todas evoluções que a gente pode colocar em vários esportes, tá?
Continuando, algumas dicas. Então, se vocês gostaram do tema e querem saber um pouquinho mais, tem esse jornal da USP, é bem interessante. Então, vocês colocam lá, né, Jornal da USP, Ciência e Esporte. Tem muitas reportagens bacanas e modernas, né, atuais, sobre essa ciência, essas pesquisas com métodos comprovados cientificamente, tá? Bem interessante esse jornal da USP. E eu trouxe para vocês esse documentário que se chama Ciência do Gol. Se eu não me engano, são quatro pedacinhos, 4 capítulos, que fala sobre várias partes da ciência. Eu trouxe aqui uma imagem de um jogador que era famoso na nossa época, que era o Roberto Carlos, que ele tinha esse chute espetacular e como ele fazia efeito, né? A bola, ele conseguia fazer com que a bola fizesse esse efeito de curva, como vocês podem acompanhar lá na imagem. Então isso também faz parte da ciência, né? Esse efeito, né, que foi dado na bola também tem tudo a ver com a ciência dentro do esporte, tá? Então tá aqui, se quiserem pesquisar, fiquem à vontade. O nosso último exercício. Reflita sobre o que pode ser estudado quando nos referimos cientificamente a um esporte. O que a gente pode estudar quando a gente diz que a gente vai estudar cientificamente algum esporte? O que você acha? Já voltamos. O que vocês acham? O que a gente pode estudar, né, quando a gente se refere cientificamente a algo? O que a gente pode estudar com relação ao esporte? A gente pode estudar basicamente tudo, né? A gente quer estudar algo, comprovar algo, a gente, né, tem que, óbvio, né, não é assim, vou estudar algo do nada, né, mas eu tenho que ter um embasamento teórico, mas eu posso estudar qualquer coisa direcionado ao esporte. Tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa? Fica aí a dica para vocês, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais com relação a esses temas.
Aqui a ciência do cotidiano e a ciência dos esportes, se quiserem ver mais um pouquinho sobre isso, né, aí está no link. E o que a gente viu hoje na nossa aula? A ciência dos esportes, vimos os eventos no Brasil sobre a ciência e esporte propriamente dito, papel da ciência do esporte e o impacto dessa ciência também no meio esportivo. Deixo aqui meu agradecimento, muito obrigada alunos, professores, muito obrigada Ronaldo, espero que vocês tenham gostado, até breve, tchau, tchau.